Então, pessoal, na última aula a gente deu uma pequena introdução de como fazer o gráfico da função modular. E a gente vai dar prosseguimento vendo alguns outros tipos de gráfico de funções modulares. Na primeira parte dessa aula, a gente estudou só, a gente viu funções modulares que apresentavam no módulo só equação de primeiro grau. A gente vai ver também que tem equação de segundo grau e como proceder para resolver, né, construir o gráfico dessa função. Lembrando que, anteriormente, nós vimos como fazer o gráfico da função modular de duas formas, né? A gente fez usando a tabela, também fez usando a definição de módulo, né? Que, na verdade, acabou que a gente acabou trabalhando com a construção de um gráfico de uma função de mais de uma sentença, né? Então, a gente pode usar isso aqui, né? É mais prático a tabela quando você conhece o comportamento gráfico da função, né? Da função dentro do módulo. Se é do primeiro grau, você sabe o que é uma reta, se é do segundo, você sabe o que é uma parábola, se é um exponencial, se é um logaritmo, e assim vai. Se você conhece esse comportamento, você conhece as características, então você pode fazer usando a definição de módulo. Porque se você for fazer usando só pela tabela, aí você vai só ligar os pontos, aí você pode pegar uma função quadrática, que o gráfico é uma parábola, e construir como se ela fosse uma reta, né, ligando os pontos. Então, por isso você precisa ter essa noção. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a definição de módulo, né? E a gente vai construir o gráfico da função f de x igual a x quadrado menos 2x. Então, para construir nesse caso dessa função aqui, que é uma função quadrática, a gente vai usar o estudo dos sinais. A gente já viu anteriormente como usou o estudo dos sinais para resolver equações, então a gente vai usar essa mesma ideia. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar aquela função ali, x quadrado menos 2x, aquela expressão algébrica, e vai chamá-la de uma função qualquer, né, g de x, e vamos estudar o sinal dessa função. Por quê? Porque pela definição de módulo, a gente sabe o seguinte, que o argumento aqui dentro, né, esse valor aqui, ele maior, se você repete ele, se ele for maior ou igual que zero, né, lembra que o módulo de x, por definição, o módulo de x é igual a x se x for maior ou igual que zero, né? Tá assim. E é menos x, se multiplica por menos 1, na verdade, né? Se x for menor do que zero. Então, a gente tem que saber onde essa função é positiva, porque assim a gente só vai repetir o argumento ali dentro, e onde ela é negativa, porque a gente troca o sinal dela, multiplica por menos 1. Então, por isso, estudar o sinal da função, daquele valor, daquela expressão ali dentro do módulo. Para estudar o sinal, a gente vai igualar a zero. Se a gente igualar a zero, a gente tem uma equação no segundo grau. A gente pode resolver usando básica, ou pode lembrar que essa é uma equação completa do segundo grau, e a gente resolvê-la usando a propriedade de números reais, né? Multiplicação de dois números reais, se for igual a zero, é porque um dos dois ou os dois valores são iguais a zero. Então, se você tem x quadrado menos 2x, e você fatora essa expressão, você vai ter x vezes x menos 2, você tem o seguinte, por ser um produto, ou x igual a zero, ou x menos 2 igual a zero. Fica mais fácil porque são equações do primeiro grau. Então, você resolve, deixando o x sozinho, x igual a 2. Então, você achou as duas soluções, os dois zeros. X igual a 0, x igual a 2. São os valores onde o gráfico corta o eixo x, intersecta o eixo x. Então, você vai ter o eixo x, o ponto 2, o ponto 0. Como o gráfico é uma parábola, né? Então, você faz uma curva, parábola nesse caso com cavidade para cima, porque o coeficiente A da equação aqui, ela é maior do que zero, não é isso? Você tem aqui 1x² menos 2x. Então, A igual a 1, aqui A igual a 1 e B igual a menos 2. E aí a gente sabe o seguinte, que acima do eixo x a função tem imagem positiva, e abaixo do eixo x a função tem imagem negativa. Então, a gente já sabe onde essa função é positiva e onde ela é negativa. Então, a gente vai fazer a seguinte interpretação agora para realmente partir para construir o gráfico.
Então, se x for menor que zero ou x maior que 2, a função é positiva. Então, a gente vai pegar esse módulo e simplesmente repetir o valor que está aqui dentro, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que x² menos 2x vai ser positivo, porque a gente está pegando valores menores que zero e maiores que 2. Consequentemente, o módulo também vai ser positivo, né? Porque o módulo de um valor positivo é positivo. De qualquer forma, o módulo é positivo. Então, a gente simplesmente vai repetir, né? Então, a gente vai construir o gráfico dessa função aí, x² menos 2x, quando a gente considerar valores menores que zero e valores maiores que 2. Falta a gente olhar agora quando for entre 0 e 2, né? Entre 0 e 2, x entre 0 e 2, a função é negativa. Então, a gente vai ter o seguinte, que x² menos 2x menor que zero. Consequentemente, f de x, que é igual ao módulo de x² menos 2x, para você separar os módulos, tirar do módulo, vai ter que multiplicar por menos 1. Então, vai ser igual a menos, abre parênteses, x² mais menos 2. Então, a gente tem, na verdade, uma função em duas sentenças, né? A gente vai ter uma sentença para valores entre 0 e 2, e uma outra sentença para valores menores que 0 ou maiores que 2. Então, dessas duas interpretações que a gente fez, a gente chega na seguinte função. F de x igual a x² menos 2x se x menor que 0, ou x maior que 2. E x² mais 2x se x estiver entre 0 e 2. Isso é só a nossa interpretação, né? Para a gente saber, na hora de fazer uma tabela, uma possível tabela para construir o gráfico, quais valores que a gente vai usar e qual função que a gente deve usar. Agora a gente tem duas, né? Duas sentenças. Então, o gráfico da função f de x igual a x² menos 2x, a gente vai ser a mesma coisa que construir o gráfico da função f de x igual a x² menos 2x, se x for menor que 0 ou maior que 2, e menos x² mais 2x, se x estiver entre 0 e 2. Então, o que a gente fez aqui? Nós vamos pegar agora o seguinte, vamos construir o gráfico da função x² menos 2x. Para isso, você vai pegar o plano cartesiano, marcar o ponto 0 e o ponto 2 e fazer a parábola, né? Na verdade, para fazer o gráfico da função de segundo grau, com 3 pontos a gente já consegue construir o gráfico dela, né? Se você pegar os 2 pontos, que são os 2 zeros, mais o vértice da parábola, a gente consegue construir o gráfico da função. O vértice dessa parábola, né, é o ponto 1 menos 1. Então, você tem essa parábola aqui que é semelhante àquela parábola da função g de x lá. Realmente, mas esse ainda não é o gráfico da função, o módulo de x² menos 2x. E esse é o gráfico da função x² menos 2x, não do módulo dele. E se a gente fizer o outro gráfico da outra função, né, x² menos x² mais 2x, você vai ter concavidade para baixo e você vai ter um outro gráfico aqui. Porém, nesses dois gráficos, a gente não limitou, né, os valores de entre 0 e 2 e maiores que 2 e menores que 0. Nós simplesmente construímos os dois gráficos da função x² menos 2x e x² mais 2x. Então, a gente tem no primeiro caso aqui, parábola com cavidade para cima, x² menos 2x. No segundo caso, x² menos x² mais 2x. Porém, a nossa função lá em duas sentenças diz o seguinte, que se x for menor que 0, nesse sentido, ou se x for maior que 2, a gente usa a primeira função aqui, que é esse caso aqui de cima. Então, a gente só vai pegar essa parte aqui, ó, daqui até aqui. Deixa eu riscar aqui, pronto. Isso significa que essa parte de baixo aqui, onde tem essa parábola aqui, ó, essa concavidade, não interessa para a gente. E no caso de menos x² mais 2x, a mesma coisa. Ó. Ela está entre 0, aqui é 0, né? Entre 0 e 2. Então, está nessa parte aqui, para cima. Então, na verdade, a gente vai eliminar essas duas partes que nós não precisamos, né? Que a gente fez demais aqui. Então, a gente vai tirar essa parte aqui, ó, embaixo, de 0 a 2 na primeira parábola, e embaixo de menor que 0 aqui e maior que 2 na segunda parábola. A gente vai ter o gráfico da função modular. Perceba que, nesse caso, você tem aí os valores maiores
menores que 0, maiores que 2 e entre 0 e 2. E é justamente isso que a gente vai querer. Outra coisa interessante é que o valor do módulo, né, por definição, não pode ser negativo. Então, você pode construir desse jeito, que é a ideia que nós estamos usando aqui. Eu construí o gráfico dessas duas funções. Como eu sei que esse gráfico aqui não pode ser negativo, portanto, não pode passar abaixo do eixo x, eu simplesmente vou eliminar essa parte que está abaixo do eixo x, ficar só com a parte que está acima do eixo x. E aí eu vou ter o gráfico da minha função f de x igual ao módulo de x quadrado menos 2x. Percebeu a diferença? Eliminei a parte de baixo. Então, toda vez que você tiver uma função quadrática dentro do módulo, você pode construir o gráfico normal da função quadrática, né? Calcula os zeros, calcula o vértice, liga os pontos, lembrando que é uma parábola, com cavidade para cima e para baixo, e assim, e depois você elimina a parte que está abaixo do eixo x, ficando somente com a parte que está acima do eixo x. Aí, dessa forma, você constrói o gráfico dessa função. Porém, né, nem sempre vai ser tão fácil assim. Por exemplo, se eu tiver a soma de dois módulos, ou a subtração de dois módulos, ou a soma de um módulo mais um número real, não é isso? Então, isso aí pode complicar um pouco. Nesse caso aqui, a gente vai pegar essa mesma função e construir de outra forma. Como é que eu posso construir o gráfico dessa função? O que nós fizemos ali foi usar meio que uma reflexão. Reflexão da parte que estava abaixo do eixo x. Nós trocamos o sinal da parte que estava abaixo do eixo x, no caso do y, na imagem, passou para cima. Você pode construir o gráfico também assim, da função modular, no caso de uma parábola. No caso de uma reta mais simples. Então, se você quiser usar reflexão, então você faz a mesma ideia que nós fizemos anteriormente, faz o estudo do sinal, para saber onde a função possui os zeros, né? Então, a gente vai fazer aqui, calcular os zeros, para saber quais pontos do eixo x que nós iremos marcar. Então, igualamos a zero, resolvemos por Bhaskara agora, para não ficar igual a outra, né? Investigamos os coeficientes A, B e C, A é igual a 1, B igual a menos 2, C igual a 0. Então, o delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. Essa segunda parte aqui vai zerar, né? 4 vezes 1 é 1, 4 vezes 0 é 0. Então, vai sobrar só o quê? Menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, delta é igual a 4. Consequentemente, o x1 e o x2, né, pela fórmula de Bhaskara, vai ser b negativo, então vai ser 2 mais ou menos raiz quadrada do número 4, que é 2, dividido por 2 vezes a, que também é 2. Você vai ter 2 mais 2, 4, dividido por 2 dá 1. 2 menos 2, 0, dividido por 2, 0. Né? Então, você vai ter aqui no eixo, deixa eu tirar essa parte aqui, está em cima aqui. Então, aqui, agora, já tem, então você vai separar esses dois pontos, vai marcar no gráfico, e vamos fazer o vértice, porque se eu tenho esses três pontos, eu faço o gráfico da parábola. Então, as coordenadas dos vértices são, do vértice é x do vértice menos b sobre 2a, está na equação, b menos 2a é 1, então fica x do vértice igual a 1. O y do vértice é menos delta sobre 4a, o delta a gente já calculou, é 4, então vai ser menos 4 dividido por 4, que vai dar menos 1. Então, você tem um gráfico da função g de x igual a x quadrado menos 2x, igualzinho nós fizemos anteriormente. Aí você vai marcar no eixo x o valor 0, o ponto 0, 0 e o ponto 2 zeros. O vértice, que tem coordenada x1 e y menos 1, liga esses pontos por uma curva, né, parábola aberta para cima, porque essa função aqui, o coeficiente já é positivo. Só que para construir o gráfico da função modular, não precisamos da parte menor que zero. Então, você pode fazer uma reflexão desse ponto aqui do vértice, que é inverter o sinal do y, né? Calcular o simétrico em relação ao eixo x. Que é o simétrico do ponto 1 menos 1 em relação ao eixo x. É 1, 1. Você marca esse ponto e faz a mesma curva embaixo na parte de cima. Então, o gráfico vai sofrer uma flexão, passou aqui para cima. Aí você vai ter o gráfico da função modular, módulo de x quadrado menos 2x. Então, você pode fazer das duas formas que estará correto. Particularmente, a segunda ela é mais prática, né? Porque você constrói o gráfico da função que está dentro do módulo e depois só faz inverter, né, a parte que está abaixo do eixo x.
Se a parábola for para baixo, é a mesma coisa, tá bom? Bora ver aqui alguns que eu chamei de casos especiais, que é aquilo que eu falei de você somar dos módulos, você subtrair, somar um número, somar um x. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui na o módulo f de x igual ao módulo de x menos 1. Letra B, f de x igual ao módulo de x menos 1 mais o módulo de x menos 3. Letra C, módulo de x quadrado menos 5x mais 2. Letra D, o módulo de x quadrado, x menos 1 mais o módulo de x menos 2. Letra E, módulo de x mais x. Letra F, módulo de x mais 1. Então, você tem exemplos aqui muito parecidos, né? Na letra B, na letra D, na letra A e na letra C, e na F também. Então, bora fazer alguns casos e o resto aí fica como exercício aí, para quem quer praticar. Então, bora. Vamos pegar. Aqui em cima. A letra A, que você tem um módulo de x quadrado menos 1. Quando você subtrai um valor do módulo, o que acontece com esse valor? Ele diminui, né? Você está subtraindo. O módulo é sempre positivo. Então, se você subtrair um valor dele, né? O que vai acontecer? Ele vai diminuir. Entendido? Então, se o módulo, por exemplo, for 10, menos 1, nesse caso, dá 9. Se o módulo for 1, menos 1 dá 0. Basicamente, o que está acontecendo aqui é que se você pegar a função, o módulo de x menos 1 e subtrair 1, é como se você estivesse modificando o eixo x. Se você estivesse mudando a posição dele, né, de cima passando pelo ponto 0, ele passa a passar no ponto menos 1. Então, vamos primeiro fazer o gráfico dessa função modular. Vamos fazer primeiro, né, para lembrar como é que a gente faz o gráfico da função modular sem aquele valor de menos 1. Só da função modular x menos 1, que é mais fácil, né? Se você usar a definição, né, você tem duas possibilidades, x maior que 1 e x menor que 1. Como é que eu sei isso? Se você pegar aqui x menos 1 igual a 0, você tem o zero da função. E o zero da função é o ponto onde toca o eixo x. E toca o eixo x no ponto 1, né? 1 menos 1 dá 0. E dessa forma, você tem um ponto 1, 0. Então, você sabe que essa função aqui, g de x igual a x menos 1, tem 0 ali, né? Tem um ponto em cima de 1 menos 1. E se você pegar x igual a 0, você tem o ponto 0, 1. Como aquilo ali, né? Você tem x menos 1, essa expressão é do primeiro grau, função do primeiro grau é uma reta, então com dois pontos eu consigo construir o gráfico dela. Lembrando que nesse caso ela não está abaixo do eixo x, né? No caso de x menos 1. Então a gente marca ali o ponto 1, 0 e simplesmente faz o gráfico. Perceba que o outro ponto é o ponto 0, 1 aqui. E aí faz o gráfico da reta. Nesse caso, duas retas, porque você tem uma reta onde você tem, nesse sentido aqui, o valor de x maior do que 0, nesse caso maior do que 1, a função é positiva, então você vai ter a função 1 menos x. No caso menor do que 1, você tem a função, a parte negativa, né? Menor do que 1, isso aqui, o x menos 1 vai ser negativo. Então, você vai ter a reta nesse sentido. Agora, o que a gente faz para construir? Simplesmente desloca uma unidade para baixo, que foi o que eu falei anteriormente, né? Eu estou subtraindo 1 do módulo. Então, a gente tem aqui o gráfico da função modular de x menos 1, que a gente construiu, né? Fácil, marcou. Na verdade, a gente só precisava desse ponto aqui, né? Você pode fazer assim, como são duas retas, né? Da função modular do primeiro grau serão duas retas, identifica o zero, faz um V em cima dele, toma cuidado com o ponto que ele toca o eixo Y, só é você fazer x igual a zero, você vai subir qual é, fez um V, fez o gráfico da função. Como eu estou subtraindo 1, então, por descer uma unidade, eu mudei o eixo x aqui. Aqui eu tenho o eixo paralelo a x passando pelo ponto menos 1, descer uma unidade. Se fosse do segundo grau, você faria a mesma coisa. Se nós fizemos anteriormente aquele gráfico da função que tinha um módulo na função do segundo grau, então você ia construir, considerando, sem considerar o valor subtraindo,
depois você subtrair ou somar, vai depender da função, né? É claro que já fica aquela dúvida, né? Se você somar um valor, acontece o quê? Sobe. Se fosse o módulo de x menos 1 mais 2, estaria aqui em cima. Se fosse menos 10, estaria mais para baixo. Se fosse mais 10, mais para cima. Então, você acaba deslocando esta função aqui, que acaba sendo uma função base. Essa expressão acaba sendo uma função base da função que você quer construir o gráfico. Vamos ver agora se a gente for somar dois módulos. Então, a gente aprendeu a resolver a equação modular desse tipo, né? Se isso aqui fosse igual a zero, você teria que estudar o sinal dessa função, para saber onde ela é positiva e onde ela é negativa, a mesma coisa que a de cá. E aí, descobrir em quantos intervalos você teria que trabalhar com os dois, né? Os dois módulos. E nesse caso, serão 3 intervalos, né? Você tem um zero aqui, se você analisar no eixo x, calcular o zero ali. X menos 1, qual é o zero da função? É 1. E x menos 3, qual é o zero da função? É 3. Então, você tem essa divisão aqui. Então, você vai ter valores menores que 1, valores entre 1 e 3 e valores maiores que 3. Então, você vai ter uma divisão do eixo x em 3 partes. E aí você vai analisar. Para valores menores que 1, a primeira função aqui ela é positiva ou negativa. Se for positivo, você repete x menos 1. Se for negativo, você multiplica por menos 1 e você vai ter menos x mais 1. Mesma coisa no caso dessa segunda parte aqui. Se for positivo, você repete x menos 3. Se for negativo, você repete, você multiplica o final, né? Você tem que fazer essa análise nas 3 partes. Menor que 1, entre 1 e 3, maior que 3. Que é como a gente resolve a equação. Então, por exemplo, se você chamar a primeira parte ali de g de x e fizer o estudo do sinal, você vai achar o zero igual a 1. Se você pegar a segunda, x menos 3, vai achar o zero igual a 3. Então, você vai ter as 3 partes que nós nos referimos anteriormente, né? Menor que 1, entre 1 e 3, e maior que 3. Então, no primeiro caso ali, menor que 1, como é que vai ficar a função f de x? Menor que 1, nesse caso aqui, a função é negativa, né? Menor que 0. Então, você vai ter que multiplicar ali por menos 1. Então, vai ficar, em vez de ficar o módulo de x menos 1, vai ficar menos x mais 1. Isso quer dizer o seguinte, agora no segundo caso. No segundo caso, essas duas funções aí, ó, x menos 1 e x menos 3, são duas funções crescentes do primeiro grau, né? Por isso, para valores menores que a raiz, elas são negativas, e para valores maiores que a raiz, de acordo com o estudo do sinal, elas são positivas. Então, por isso que nesse caso aqui, para valores menores que 1, as duas são negativas. Então, você vai ter que trocar o sinal. Tira do módulo e troca o sinal. Então, você vai ter menos x mais 3. Então, você vai ter, na verdade, a função f de x igual a menos x mais 1 mais menos x mais 3. Então, você fica com essa função. Dá para somar ali, né? Simplificar essa expressão, você vai ter f de x igual a menos 2x mais 4. Então, você tem uma função que serve para valores menores que 1. A gente vai descobrir agora, na verdade, a gente vai transformar a função f de x em uma função em mais de uma sentença. Se você prestar atenção, ela vai ter 3 sentenças. Né? Vai ter uma sentença para menor que 1, uma sentença matemática para entre 1 e 3, uma sentença matemática para maior ou igual que 3. Essa sentença aqui, menos 2x mais 4, serve para o primeiro caso, x menor que 1. Então, a gente vai ter que fazer essa análise também nos outros dois casos. Então, vamos ver aqui. Próximo caso, né? Se tiver entre 1 e 3. No primeiro caso, ela é positiva, né? Porque o 1 é zero da primeira função, o x menos 1, então você tem imagem positiva a partir desse valor. Consequentemente, então, a função, o módulo de x menos 1 vai ser igual a x menos 1, que é positivo, você repete o valor que está no módulo. E já no caso da outra função, né, x menos 3, continua sendo negativa, porque é menor que o zero da função. E aí acontece o seguinte, que você vai ter que trocar o sinal. Então, o módulo de x menos 3 vai ser igual a menos x mais 3. E você vai ter a função f igual a x menos 1 menos x mais 3.
Isso é igual a quanto? X menos x dá 0, 3 menos 1 dá 2. Então, você tem f de x igual a 2, função constante. Falta o último caso, x maior ou igual a 3. E as duas serão positivas, né? Então, o módulo de x menos 1 vai ser igual a x mais 1 menos 1. E o módulo de x menos 3 vai ser igual a x menos 3. Com isso, a gente tem a terceira função, né? F de x igual a x menos 1 mais x menos 3. Aqui tem um erro, né? Que é x menos 1 e está x mais 1 ali. Ótimo. Esse aqui é x menos 1. Erro de digitação. E, simplificando essa expressão, você vai ter 2x menos 4. Então, você tem três sentenças aí na função, né? A valores menores que 1, você tem a sentença menos 2x mais 4. Para valores entre 1 e 3, você tem a função constante 2. E para valores maiores que 3, né, x maior ou igual que 3, você tem a função 2x menos 4. Na hora de fazer o gráfico da função, você vai levar em consideração esses valores. Você pode fazer uma tabela, né, antes de marcar, que a gente vai fazer aqui. Vamos construir, na verdade, três tabelas. Então, por exemplo, eu vou considerar valores aqui menores que 1. Então, pega a primeira sentença. Então, por exemplo, no primeiro ali, se x for 0, 2 vezes 0 dá 0, então o y igual a 4. Se x for menos 1, y igual a 6, né? Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, 2 mais 4, 6. Para valores entre 1 e 3, você vai usar a função constante, né? Para qualquer valor de x que esteja entre 1 e 3, o valor de y é 2. Mais prático. E para valores maiores que 3, você vai ter o seguinte, substituindo x por 3. Aí agora a gente já vai considerar já a função da terceira sentença, né? Que é 2x menos 4. Então, se for 3, 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Se for 4, 2 vezes 4, 8, menos 4, 4. Se for 5, 2 vezes 5, 10, menos 4, 6. Marque esses pontos no gráfico e liga. Né? Perceba, ó. No primeiro caso aqui, x igual a 0, o 0 está aqui embaixo, e y igual a 4. Você tem esse ponto aqui. Se x igual a menos 1, y igual a 6. Você tem esse ponto aqui. Então, se você fizer esses dois pontos e ligá-los, você tem a primeira parte do gráfico. Para qualquer valor entre 1 e 3, a função é constante, ó, é igual a 2. E a partir de 3, você tem o ponto 3, 2. Isso mesmo, é 3, 2 aqui, que é fechado. 4, 4. E 5, 6, né? Aí você liga esses pontos. Liga esses pontos e você vai ter o gráfico aí da função. Aí eu já coloquei direto aqui para a gente não perder esse tempo. De qualquer forma, né, se você tiver a soma de dois módulos, você vai ter que fazer essa interpretação. Né? Vou ter que estudar o sinal dela separado, descobrir em quantos intervalos essas funções serão divididas no eixo x, descobrir as sentenças correspondentes e assim construir o gráfico. Se for do segundo grau, a mesma ideia. Né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é a mesma ideia. Aí tem uma atividade aqui. Antes da gente parar, tem aqueles outros exemplos que nós não fizemos. Vamos usar aqui agora para a gente verificar algumas relações dessa função modular, que é muito mais fácil a gente usar um software para entender por que quando a gente subtrai um, ela desceu, por que subiu. Então, bora interromper aqui. E bora compartilhar, né? No nosso caso aqui, nós vamos compartilhar o software, o Implode, que é um software gráfico, né? Para plotar funções. Ó, então, bora construir aqui o gráfico da função modular. F de x igual a x. Vou travar esse intervalo aqui.
menos, vou botar ali, menos 5 mesmo. Vou pegar outra cor aqui. E vamos aumentar essa espessura aqui para a gente ficar com uma ideia melhor aqui. Então, plotei. O que foi que eu fiz? Para você plotar uma função como essa no plot, você vai equação explícita, aí ele vai te dar uma janela, e você nessa janela coloca a função, né? Digita a função. Nesse caso, o módulo de x ele reconhece como ABS. Então, se você escreve aqui ABS, entre parênteses o argumento, então você tem um módulo. Então, perceba aqui, ó, você tem um módulo de x, bem mais prático, né? O zero da função, construiu o gráfico. Agora, bora ver, por exemplo, se eu somar um valor aqui. Somar 2. O que acontece? Deixa eu mudar a cor para a gente poder perceber o que significa. Subiu. Deixa eu fechar aqui. Descer um pouquinho aqui. Então, perceba que eu somei um valor, é bem parecido, tá vendo? A única coisa que modificou foi o ponto onde ele toca o eixo Y. Então, se você subtrai ao módulo, ou soma um valor ao módulo, você está mudando o ponto onde o gráfico toca o eixo Y. Uma unidade acima, uma unidade abaixo, se você somar ou subtrair um. Nesse caso, como a gente somou 2, então aumentou 2 unidades. Bora ver o que acontece se eu pego o módulo de x mais 1. Deixa eu fazer, esconder aqui esse gráfico, para não atrapalhar. Então, aqui, duplicar. Botar aqui o módulo de x menos 1. Depois a gente faz o módulo de x mais 1 para ver o que acontece. Vou mudar a cor aqui também para ficar parecido com o outro. Ó, o módulo de x mais 1, quando você somou dentro do argumento, né, dentro do módulo, vamos lá, perceba, interpretação. Quando você somou o valor fora, né, somou 2, o eixo x, onde o valor onde o ponto onde o gráfico toca o eixo y modificou, né, subiu. Você transladou verticalmente. Quando você soma dentro do módulo, você translada horizontalmente. Então, se você pegar aqui, deixa eu duplicar isso aqui, em vez de colocar menos 1, colocar mais 1. Para onde você acha que vai? Exatamente. Para o outro lado. Então, você tem aqui x menos 1 transladou para a direita. X mais 1 transladou para a esquerda. E se você pegar e fizer x mais 1, módulo de x mais 1 mais x, ficou muito grande. Deixa eu mudar a cor, que ficou muito verde ali. O que vai acontecer? Deixa eu fechar aqui para vocês notarem que teve a partir de um ponto ele virou uma função constante. Pode adivinhar por quê? Pode imaginar por quê? Porque existe um ponto que aquele valor vai passar a ser negativo, né? Que é aqui a partir de menos 1. E o módulo de um valor negativo a gente, né, não contabiliza. E se fosse uma função quadrática? Primeiro, bora esconder esses gráficos que aí está muito misturado. Tem muita informação aqui, poluição visual. Deixa só um só. Só o primeiro que a gente estava trabalhando. Bora pegar ele, bora duplicar, então a gente vai fazer outro. Vamos colocar x quadrado. No caso você pode colocar aqui x, que ele reconhece como sendo x vezes x. Mas se você quiser colocar aqui o asterisco, ele também coloca como potência, ou quiser colocar o circunflexo aqui, o software entende, né? Botar x aqui. X quadrado, qual foi o que eu escolhi? X quadrado menos 6x. Vamos ver outra cor aqui. Esse aqui mesmo. Ok.
Ficou como se fosse uma reta. Vou melhorar isso aqui. Nós travamos um intervalo ali. Vamos ver aqui. Então, a gente tem o seguinte aqui, o gráfico ele está como o valor, o intervalo que a gente pegou, na verdade, os zeros são, o zero dessa função é 0 e 6. Então, aqui a gente só tem um ponto zero, né? A gente tem que, para a gente ver um pouco melhor esse gráfico, né, já que a gente pegou menos 6 ali, deixa eu colocar aqui, fechar, e mostrar para vocês aqui, vou ter que diminuir. Ou a gente pode mudar ali, né? Vou mudar o valor, que assim fica um pouco mais visível. Em vez de botar menos 6, botar menos 1. Menos 1 aqui, então editar, que aí ele aparece melhor, né? Já que a gente limitou o intervalo ali, vou menos 6 de novo. Menos 2, né? Ótimo. Pronto. A gente botou menos 6, então o outro valor que ele tocava, o x estava lá longe no 6 e a gente limitou até o 5. Estava meio estranho aquele gráfico. Então vamos esconder isso aqui também. Gráfico, esconde. Então você tem aqui a parábola, o gráfico da parábola do f de x igual ao módulo de x quadrado menos 2x. Se você fizer somar é esse aqui, mesma ideia lá do anterior, duplicar, botar mais um aqui e ver o que acontece. Botei mais dois, mais um. Mesma coisa que aconteceu com a função f de x igual ao módulo de x, né? Ela transladou verticalmente, né? Eu somei fora, então ela translada verticalmente. Então, se eu somar dentro, então duplicar, vou tirar esse aqui de fora e colocar aqui dentro, mais um. Tá tudo da mesma cor, né? Tá meio estranho. Deixa eu mudar a cor. Primeiro, vamos ver aqui, ficou mais forte. O segundo. Então, você deixa comigo que aí já dá pra gente ver. Sempre quando você somou um, também aconteceu o seguinte aqui. Por que veio para cá? Translador, verticalmente também, né? Então, aí, a gente aqui no imposto, a gente consegue perceber mais essa relação de quando é que o gráfico vai para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então, no caso da função modulada primeiro grau, se você soma fora o valor, ele translada verticalmente. No caso da função primeiro grau, se você soma dentro do argumento, então, horizontalmente, né, do lado. Então, aí agora tem um exercício do módulo aí para vocês. E tem também um exercício aqui que a gente viu na aula, que a gente fez só 2 exemplos, fica o resto aí para que vocês possam fazer. Então, até mais. Até a próxima aula.